Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gisele Abreu e esse é o podcast Qualidade do Café. E nesse episódio nós vamos falar sobre o seguinte tema: cafeicultor. Você sabe como elevar o sabor do seu café a outro patamar através das técnicas de fermentação? E para a gente conversar mais sobre isso, eu trouxe uma pessoa aqui que vai desvendar todos os mistérios dessa técnica para a gente começar a utilizá-la, né, Líbia? Líbia, bem-vinda. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Obrigada, Gisele, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse podcast com você. O prazer é meu, minha filha. Que isso? Trazer você aqui, a professora do seu nível. Que é isso? Ô, Líbia, mas antes da gente começar falando de fermentação, conta pra gente quem que é você. Qual que é a sua história com cafés especiais, com a fermentação? Ah, que ótimo. Então, eu sou professora Líbia, né, hoje da Universidade Federal de Uberlândia, aqui do campus Patos de Minas. E a minha paixão com café começou porque minha formação veio de um doutorado em fermentação. Legal. Então, andar de bicicleta por esse monte de cafezais, maravilhoso, a paixão surgiu e a necessidade de conhecer essa fermentação do café foi aflorando. Legal. E assim, a gente montou um grupo de pesquisa aqui na universidade, que é chamado da Semente à Xícara. É um grupo de pesquisa que visa entender e identificar fatores que vão levar até a qualidade do café na xícara. Bacana. Certo? Então, o que me relacionou com o café foi a expertise que eu tinha em fermentação para fazer com que aquele fruto maravilhoso, doce, que vem do pé, a gente conseguisse agregar sabor e aromas através da fermentação de maneira correta, de maneira sustentável, de maneira higiênica, tratando o café como alimento. Olívia, isso é muito legal essa sua história, porque você é uma pessoa que hoje trabalha com café, mas o seu know-how, o seu conhecimento é a fermentação. Sim. Eu sou engenheira química de formação. Aí trabalhei com açúcares e fermentação durante minha graduação, meus mestrados e doutorado. E com isso a gente tenta aplicar essas técnicas todas de fermentação alcoólica, de fermentação malolática, né? Que eu vim do vinho, eu vim da cachaça, do etanol combustível. Que legal. E aplicar essas técnicas de fermentação no café. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu venho do café. E aí, como eu não tenho essa base teórica de fermentação, aí a gente vai por rumo, assim, na prática. A gente vai na prática, né? Tentando fermentar o café na prática. E a prática tem um pequeno problema, a gente erra muito. Então, a gente faz muitos testes errando, porque falta, muitas vezes, essa base teórica da fermentação. Mas para a gente começar a falar do zero, assim... Explica uma coisa pra gente. O que é essa fermentação do café? Todo café é fermentado? Conta pra gente assim do básico. Pra quem às vezes já ouviu falar da técnica, mas pra gente nivelar essa turma aqui em termos de conhecimento de fermentação. Então, é bem interessante, Gisele, essa pergunta sua, porque a fermentação ela acontece de maneira natural, né? Nós temos um fruto de café, que ele tem a mucilagem, a polpa com uma quantidade enorme de açúcar, e nós temos micro-organismos presentes ali, certo? Então, essa fermentação, ela acontece naturalmente. Naturalmente, tipo o fruto de café lá na lavoura, cereja, ele sofre uma fermentação. Sofre processos biológicos. Né? E aí, a fermentação, ela acontece de maneira efetiva quando a gente tem uma anaerobiose. O que é isso? É a falta de oxigênio, certo? Então, quando eu consigo colocar esses frutos em condições de anaerobiose, ou seja, a ausência de oxigênio, esse fruto, os micro-organismos acabam buscando a energia dele através do processo de fermentação, certo? Mas, se a gente pensa num processo de secagem do café, e o café está secando ali no terreiro, e eu tenho em micro-regiões de anaerobiose. E nessas micro-regiões também podem acontecer as microfermentações. Entendeu? Então, aquela nossa ideia, nossa, eu nunca fermentei café, pode estar um pouco errônea, porque a gente tem
essas condições. Essas micro-regiões. Micro-regiões que podem sim estar fermentando o café. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, uma dúvida. Porque uma vez eu estudei, uma professora, pesquisadora, falou assim para mim: existe a fermentação anaeróbica, igual você acabou de falar. E existe a fermentação bioquímica, que não necessariamente precisa estar em anaerobiose. Isso. É justamente porque, assim, fermentação bioquimicamente, ela só acontece na ausência de oxigênio, certo? Tá. Isso é um conceito na bioquímica. Mas, se a gente tiver condições de anaerobiose, que eu falo, um pequeno fornecimento de oxigênio ali, acaba que a gente vai ter, sim, a fermentação. Só que o meu micro-organismo, ele é maravilhoso, né? Ele é tão maravilhoso. Eu chamo que eles são nossos príncipes. E aquele micro-organismo, ele realiza a fermentação para ele ter energia, entendeu? A verdade, o que ele quer é ter energia para sua sobrevivência, certo? Então, ele vai usar os compostos para a obtenção dessa energia. Beleza. Então, se eu tenho uma quantidade alta ali de oxigênio, eu posso, e eu prefiro, existem aqueles micro-organismos aeróbicos, né, que preferem muito mais respirar e conseguir muito mais energia para sua sobrevivência do que fermentar, entendeu? Mas, se for necessário, ele vai sim realizar a fermentação para conseguir a energia, certo? Entendi. Tudo, se a gente pensar biologicamente, tudo que rege esse nosso meio, né, de micro-organismos é na busca da energia. E Entendi. o que isso vai influenciar no nosso café? Na bebida do café. Na bebida do café. Porque quando ele vai buscar energia, ele vai utilizar matéria orgânica, ele vai utilizar ácidos e vai transformar isso em alguns ácidos orgânicos, em alguns ésteres, em alguns aldeídos, que vão influenciar o sabor e o aroma do café. Bacana. E porque antigamente, né, eu venho de família produtora de café, fermentar café era o terror, né? Meu avô falava, tem que rodar o café para não fermentar. E de uns tempos para cá, a fermentação se tornou algo que pode ser positivo, dependendo da técnica que a gente utiliza, né? Então, porque podem ter micro-organismos que vão gerar esses compostos orgânicos, esses aldeídos, ésteres, que trazem aromas positivos e outros que vão trazer aromas negativos. E como que eu vou saber qual que vai me trazer positivo e qual que vai me trazer negativo? Excelente pergunta, Gisele. Eu tô pensando lá na roça, eu tô pensando lá no terreiro de café, lá na fazenda. E é isso mesmo, né? Uma coisa que você citou aí, que é muito interessante, que realmente a fermentação era mal vista. Exato. Né? Mas por que ela era mal vista? Imagina uma fermentação acontecer no terreiro de maneira totalmente desordenada, sem nenhum controle, nem de micro-organismo, nem de temperatura, nem de condições climáticas, nada. Você não tem como controlar. E se você não tem como saber que o bom micro-organismo ou os bons ésteres estariam sendo formados, certo? Então, por isso que hoje, quando a gente vai, o cafeicultor, né, tem interesse em produzir um café bom, fermentado, primeiro, ele precisa conhecer o seu café. Segundo, ele precisa conhecer qual o melhor processo para ser aplicado naquele café, naquele tipo de café. Uma coisa que é muito importante, a gente tem que pensar que o nosso café é alimento. Então, toda a parte de asepsia, de tudo que a gente vai utilizar ali durante o processo fermentativo é importante. Porque eu tenho um consórcio de micro-organismo no nosso fruto, certo? E eu vou colocar esses frutos em condições de anaerobiose. Vou usar um bioreator, eu vou usar uma bombona, eu vou usar um bag, eu vou utilizar uma condição ali para favorecer a minha fermentação, certo? Então, primeiro, limpeza, higiene, adequação do ambiente. Segundo, que é muito importante, temperatura. Os nossos micro-organismos, eles existem o que a gente chama de temperatura ótima de ação durante o processo fermentativo. Se a gente deixa, principalmente aqui no Cerrado, né, nós temos um dia muito quente e uma noite
bem fria. O nosso micro-organismo, ele não consegue adequar o metabolismo dele para suportar essa variação tão drástica de temperatura. Então, se eu quero fazer uma fermentação controlada, uma fermentação que eu sei o café que eu quero no final, eu tenho que monitorar essa temperatura. Se possível, controlar essa temperatura. De todos os parâmetros, talvez o mais importante, é lógico que não dá pra gente falar o mais importante, mas talvez aquele que é a temperatura? É, uma coisa que você falou muito sério, né? As variáveis são imensas, porque nós temos o café, que é um fruto, que a composição dele é variável, dependendo do terroir, dependendo das condições climáticas, dependendo do método de colheita, dependendo da genética, dependendo se ele é natural ou descascado. Então, a gente tem vários fatores aqui. Certo? Então, falar que a temperatura é importante? Sim, a temperatura é importante em qualquer processo biológico, né? Então, na fermentação não vai ser diferente. Mas a gente precisa conhecer o café. Conhecendo o café, vendo o potencial que ele tem para entregar, a gente vai falar, nossa, é melhor eu ir com uma fermentação mais curta, eu ir com uma fermentação mais longa, é melhor eu utilizar uma água, é melhor eu colocar em fermentação em estado sólido. O que é melhor eu fazer com esse café? E para o cafeicultor conhecer o seu produto, o seu café, aí você está falando relacionado a mapeamento de qualidade, histórico de qualidade, dos talhões, é isso aí? É isso aí, Gisele. É essa parte que vocês trabalham, né? E trabalham muito bem, fazendo um mapeamento de qualidade. É muito importante o mapeamento, gente. É muito importante. Cafeicultor, se você ainda não fez, faça. Vale muito a pena. Porque aí, o que você pode fazer com aquele café naquela circunstância, naquele ano? E às vezes ele precisa de ajuda, né? Ele faz o mapeamento, é importante ele ter um suporte, né? Nem que seja um amigo, um agrônomo, alguma pessoa que dá o suporte para ele fazer o mapeamento e interpretar. E tem uma pessoa da fermentação que faça essa interpretação, porque daí já é uma interpretação enviesada para o que vou fazer com a fermentação. Isso. Legal. Se possível, até o que eu sugiro, né? Porque assim, a fermentação, ela depende de tempo, de mão de obra, de fatores econômicos mesmo. Sim. Então, eu vou pegar meu talhão todo e vou fermentar meu café? Antes de conhecer, jamais. Então, fazer pequenos testes, fazer pequenas análises pontuais na sua propriedade, conhecer o seu café e aí, depois o outro ano, a gente ter mais direcionamento aí de proporcionar uma fermentação maior de qualidade. Olívia, e nesse sentido, eu tô pensando aqui em possíveis perguntas que os cafeicultores possam fazer. Nesse sentido, de conhecer a sua qualidade, uma vez eu entrei numa discussão com vários técnicos, como eu, agrônomos, que trabalham com pós-colheita e qualidade. O que é melhor de se fermentar? Aquele café que tem menos potencial. Isso daí é né? Aquele café que tem menos potencial na fazenda ou que tem o maior potencial na fazenda? Aí a discussão era a respeito dessa questão. Porque a hora que o cafeicultor fizer o mapeamento, pode ser que tenham lotes de café que no mapeamento dê ali 81, 82 pontos, um café de chocolate caramelo, caramelização do açúcar, ou seja um café que já dê alguma nota de enzimático, de floral, de fruta. E aí? Queria saber a sua opinião e eu vou falar a minha também. Tá. Eu acho bem interessante e eu vou trazer alguns dados que nós temos, né? Então, desde 2019, nós estamos fermentando café. Legal. Em várias propriedades, vários cultivares. Aqui na região do Cerrado. Aqui na região do Cerrado. Claro, que é a localização de vocês. É, onde nós estamos. E o que aconteceu? Eu te dou 100% de certeza que a fermentação melhorou o café em relação ao que a gente chama de testemunha. Certo. Tá? Mas melhorou como? Melhorou em notas. Agora, sabores descritivos por vocês que o graders quando a gente vai fazer o nosso prova de xícara. Cupping. Certo? No cupping. Mas isso agrada todos os consumidores? Não Nem necessariamente. sempre, entendeu? Então, por isso que a gente tem que saber
Quem que é o meu consumidor final? Tocou num ponto legal. O que esse consumidor vai buscar do meu café? Maravilhoso. Eu tenho café suficiente para eu fazer um fermentado e um não fermentado? Eu tenho café suficiente para proporcionar esse boom de sabores, né? Porque quando a gente toma um café fermentado, a gente sabe que ele é fermentado, porque ele explode de sabor. Esse café, né? Aqui está explodindo de sabor. Tá. Um monte de características aí descritivas que os Q-graders conseguem absorver num café fermentado. Exato. Mas o nosso consumidor está preparado para isso? Legal isso você falar, porque eu acho que o primeiro pensamento, a primeira etapa que a gente tem que pensar é justamente isso. Quem que é o meu consumidor final? Então, antes mesmo de fermentar, né? Quem que é o meu consumidor final? Qual o café que eu tenho que entregar no mercado? Vai aceitar, não vai aceitar? Para pensar em qual café que eu vou. Em que eu vou fazer, né? Eu vou fazer. E isso, Gisele, é um ponto que eu acho que o Brasil todo, né? Todos os cafeicultores, eles têm que prestar atenção nisso. O nosso café, ele tem um potencial maravilhoso. Ele é um fruto magnífico. E a gente tem que saber processar ele após essa colheita e tornar ele atrativo na xícara. Legal. Só que a gente precisa saber o que queremos com o nosso café. A gente costuma falar uma coisa muito interessante, que o produtor é o único dono daquele café. O produtor, ele tem o terroir da sua região. Certo. E aquele terroir é dele. Aquele micro-organismo é único. Aqueles micro-organismos que estão no solo, que estão no fruto, é dele. Porque faz parte do terroir os micro-organismos. Sim. Isso é uma discussão séria. Sim, e faz muito. Porque agora também, né, trazendo alguns dados científicos. Quando a gente faz, né, a metagenômica do solo, do fruto, de cafés do mesmo cultivar, mas de propriedades diferentes, a gente tem resultados diferentes. E a gente tendo resultados diferentes, isso na xícara sai diferente. Legal. Então, é muito interessante o cafeicultor entender que ele é dono de um terroir dele. E que o café... Ninguém mais é capaz de produzir o café que ele é capaz de produzir. Sim, o café é dele. Então, isso tem muito valor. Muito valor. Gente, venho do vinho, né? E trago todo esse conhecimento para o café. O café, ele é único. Ele é de propriedade sua. Isso então, você tem que trabalhar ele da melhor forma para potencializar aquela bebida e entregar para o consumidor. Entenda o seu café. Entenda onde você quer vender o seu café. Como que você quer entregar. Né? E vai fazer o processamento da melhor forma possível. Bacana. Respeitando o café, entendendo que o café é um alimento, que o café entrega, que o café é doce, que ele tem todo o potencial para uma fermentação. Se ele tem todo o potencial para fermentação, é ela que vocês querem atacar? Então, se é ela, vamos atacar ela de maneira consciente, de maneira inteligente, errando menos. Né? Estude seu café. Como a gente faz o mapa de qualidade, né, antes da safra, para a gente agregar mais uma, aí eu vou falar operação unitária, né, lá das nossas engenharias, mais um processo na pós-colheita, que seria a fermentação, vamos identificar onde, quando, como colocar aquela fermentação ali. Bacana. Nossa, é muito legal, né, Lívia? E agora, indo mais para a técnica de fermentação, a gente estava falando das fermentações anaeróbicas, né, com utilização de bioreatores, se puder controlar e monitorar a temperatura e tudo mais. Um cafeicultor que... Então, vamos falar um pouquinho de estrutura para fermentar? O que o cafeicultor... É lógico que tudo vai começar com teste. Já ficou claro isso na sua fala, né? O cafeicultor, ele tem que começar realizando testes. E quando você fala testes, o que a gente pode assumir como teste? Coisa pequena mesmo, 10 litros, 200 litros, uma bombona? Isso. Eu costumo... claro que a hora que a gente vai pro lote comercial, as coisas mudam, né? Mudam. Isso. E esse scale-up... Isso é normal, né, gente? Isso até para mapeamento, pelo amor de Deus. Isso é normal. Só que é aquela questão de errar menos, né? Justamente. Esse scale-up, né, o aumento de escala, ele vai trazer para nós essa dúvida, né? Como fazer para aproximar o meu aumento de escala?
Então, existem esses bioreatores que a gente utiliza, né, que são bombonas, que a gente consegue colocar ela lacrando, né, colocando um airlockzinho para que saia o nosso CO2 produzido durante a fermentação. E a gente tem uma condição ali de uma anaerobiose induzida, né, que é o sistema CIAF aí da professora Rosane. Então, é um momento interessante da gente começar as fermentações por ali, o estudo, certo? Mas qual que é o ideal? Qual? O ideal, garotinha, é a gente ter um reator de aço inox, onde eu posso controlar a temperatura, onde eu posso misturar esse café sem descascá-lo, deixando ele em condições... Perfeita, pesquisadora, perfeito, né? É perfeito, é o sonho. Mas, se você viu que o seu café fermentou e potencializou demais... Quem sabe é hora de pensar, nossa, eu vou investir em uma condição de fermentar esse café com mais qualidade. E o que é mais interessante, Gisele, porque você precisa entregar para o seu consumidor o mesmo café que você entregou no ano passado. Esse é um desafio, consistência e constância. Com certeza, um dos maiores desafios. Por quê? Porque nossa indústria de alimentos está a céu aberto. Né? Nós temos frutos ali que dependem de diversos fatores. Então, se a gente tem que proporcionar a fermentação em condições controladas. Verdade. Então, assim, eu acredito, né? Sou uma cientista, sonhadora e apaixonada aí por fermentação? Sou. Mas eu ainda acredito que essa operação... Esse é o caminho. Ela vai fazer parte de vários produtores de cafés especiais fermentados. Tá? Para atender o consumidor desse tipo de café. E aí sim a gente ter um controle de temperatura, um controle de agitação, condições ideais para que os nossos micro-organismos presentes ali no nosso terroir, eles consigam fermentar e entregar no sabor da xícara e no aroma do nosso café todo o potencial que ele tem. Bacana demais a conta. Mas assim... Sonho, né? É sonho. Não, mas só que... Não é sonho. É sonho, claro, é um sonho. Mas isso aconteceu com a indústria do vinho. Isso. Com a indústria de todos os alimentos fermentados. Bebidas e alimentos fermentados, né? Foram aos poucos. Justamente. Se a gente pensar, todos eles tiveram que adaptar. Hoje, você não pensa um vinho não ser feito em um reator de aço inox. Exato. Entendeu? Exato. Então, todo aquele vinho que mais... Por menor que seja, né, o vinhedo, que menor que seja a sua produção, ele tem uma condição de temperatura, ele tem uma condição de processo ideal para entregar o vinho de qualidade. É legal você que vem de outras indústrias para trazer esse know-how para o café, né? Porque a maioria dos cafeicultores, eu incluo a minha família no meio, a gente ainda precisa... A gente sabe que café é um alimento. A gente sabe. Mas a gente precisa praticar mais isso, né? Principalmente nesse momento da fermentação, do processamento. A gente sabe que é um alimento que alguém vai consumir. Mas as práticas de pós-colheita, elas ainda precisam ter mais cuidado, mais higiene, tem que melhorar. É isso mesmo, Gisele. Quando eu comecei a trabalhar nas propriedades, né? Você deve ter assustado um bocadinho. Eu assustei e, ao mesmo tempo, foi um desafio grande, né? E esses desafios acabam motivando a gente. Legal. Então, quando a gente iniciou, eu falava, gente, isso aqui é uma indústria, isso aqui é um processo mesmo, a céu aberto, com um monte de condições de processo aí que a gente tem que controlar. Fácil não é. Mas é possível. Se a gente aplicar algumas técnicas ali de higiene, algumas técnicas de boas práticas de fabricação, algumas técnicas ali de monitoramento, a gente vai perder menos. Entendeu? E a gente vai produzir um café de qualidade e um resíduo sustentável. Porque o potencial que também o resíduo do café gera é grande. E só que se a gente estiver tratando aquilo de maneira correta, a gente vai fermentar o café, a gente vai separar o que a gente chama de vinho do café, né? Que é aquele mosto fermentado que o pessoal fala. Aquilo ali também é um produto. E a gente também poderia estar utilizando aí na indústria de alimentos. Bacana. Né? Nossa, semana passada eu estava conversando com uma produtora de café que ficou bem colocada no Cup of Excellence. Na categoria de fermentação induzida, né, experimental.
E aí ela falou assim, mas você não sabe, a gente ficou bem colocado, mas você não sabe o tanto de café que a gente perdeu para chegar no resultado final, sabe? E aí eu acho que é muito difícil, não é brincadeira falar de fermentação, é uma técnica muito complexa, mas a gente tem que, se for esse o caminho que o cafeicultor escolher, né? Buscar conhecimento, trabalhar essa questão da higiene. Isso é muito importante. Gisele, essa questão da fermentação, ela pode estragar o café. E pode mesmo. A gente tem alguns experimentos que a gente foi mesmo com altíssimas temperaturas, um tempo muito grande. E o que aconteceu com o café? Estragou. Amarelo. E quando você fala de temperatura e altas temperaturas, o que você está falando? E o que você está falando de temperaturas boas? Tem como você falar esses números pra gente, esses números mágicos? Esses números acima de 40 graus é um alerta. Então, se você pega a sua bombona e coloca ali no seu terreiro, o sol... A oscilação térmica é muito ruim, né? Muito ruim. Por isso que quem vai fermentar em bombona, o ideal é colocar em ambientes que não tenha tanta que não alterem oscilação. tanto a temperatura. Não fica no sol, sol, frio. Tal. Isso. Mas se você colocar ela numa sombra, muito sombra, será que você não vai estar atrasando esse processo fermentativo? E aí você vai precisar de um tempo maior da fermentação? Por isso que eu falo que a temperatura, o monitoramento dela é importante. Porque ela é um indicativo. Ela é um indicativo que a fermentação ainda está acontecendo e que a fermentação já chegou no seu patamar. Então, 40 graus, sinal vermelho. Sinal tem que chegar antes. Um sinal de atenção. Atenção. Tá. Atenção. Então, tomem cuidado. Né? Uma fermentação muito agressiva, com uma temperatura muito alta, tomem cuidado. Uhum. Talvez aquele não é o melhor local. Entendi. Tá? Então, a fazenda tem muitos locais. Uhum. Escolher um local adequado, um local com mais higiene, um local com menos oscilações, um local onde você consegue lavar, que você consegue higienizar. As bombonas também tem que estar sempre higienizada. Porque imagina você guarda uma bombona de um ano para o outro. Mas então, eu sei. O inox eu sei que é o perfeito. Ideal. Sim. Mas as bombonas... Tá. As bombonas lavadas com ácido peracético. Ácido o quê? Peraí. Peracético. Onde que eu compro esse ácido peracético, Em qualquer loja agropecuária você consegue encontrar. É de higienizador. É higienizador mesmo. E por que a gente usa esse tipo de ácido? Porque ele é um ácido utilizado na higienização de indústrias alimentícias. Não pode ser água sanitária, não? Água sanitária pode, mas vamos conversar. O peracético, o que ele vai resultar é ácido acético, que já está presente na fermentação de café, entendeu? Então, vamos diminuir fatores interferentes, entendeu? Porque a água sanitária mata tudo, né? Nem tudo, né, amiga? Nem tudo, amiga. Infelizmente, nem isso. Não, mas a gente tem que vai descobrir, né? A gente tem que ter essas condições de higiene assim, muito adequada para iniciar o nosso processo. Qual que é a concentração desse ácido peracético? O que vende na loja agropecuária? Ele já vem direitinho as diluições que você tem que fazer a 3% para conseguir utilizar. Então posso utilizar essas bombonas desde que muita higiene e cuidado. Isso. Então você vai passar o ácido, vai deixar ele agir, vai jogar ele fora, vai deixar ela secar para depois utilizar. Combinado? Entendi. Combinado. Uso de água ou não no processo de fermentação. Muito legal isso. Existem fermentações que a água acaba sendo um meio... Buffer. Não, desculpa. A água, ela acaba sendo um meio de homogeneização daquele café. Entendi. Certo? Entendi. Então, existem algumas fermentações, principalmente na Colômbia, eles utilizam muito essa técnica, que a gente chama de uma fermentação submersa. Tá? Nessa fermentação submersa, a gente tem uma condição ali de fermentação completamente diferente de uma fermentação que a gente usa sem água, que a gente chama de fermentação em estado sólido. Estado sólido, sem água. Uhum. Eu tenho até um artigo mostrando justamente esses tipos de fermentação, até a maceração carbônica a gente fala. E aí eu vou deixar o link para que vocês, se vocês tiverem interesse, ir atrás desse artigo. E a gente tem que conhecer o café e conhecer qual processo melhor se adapta para ele, entendeu? Porque tem cafés que a fermentação submersa não é legal, não é interessante. Você descobre isso através de testes? Dos testes. Por isso, assim, não adianta a gente chegar e falar assim, eu tenho a receitinha do bolo para qualquer... Para todo mundo, não existe. Não existe. Infelizmente, não.
Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar, fazer em menor lotes, entender o que aconteceu com aquele café, olha a cor, olha a textura. Então, no nosso grupo, olha a prova, classifica. Justamente. É o controle de qualidade. É o controle de qualidade pós. Né? Depois que ele está seco ali, a gente tem que ter todos esses dados. Nós, na academia, a gente faz inúmeros testes, né? Inúmeros testes de cor, de textura, de ácidos orgânicos, de voláteis, né? Tudo. Eu não tenho condição de fazer isso, professor. Eu falei, não, então tá. Mas você tem condição de observar. Legal. Quem está ali presente na produção do seu café especial, ele tem que estar sempre atento. Atento a tudo. Tudo. Cheiro, nariz, visual. Sim. E os colaboradores sempre entendendo o que eles estão fazendo e buscando algum indício ali de potencializar ou não o café. Então, fiquem atentos. Abrem o olho, cheiram o café. Provem esse café depois de seco, de torrado. Provem, façam questão disso para conhecer o café. Legal. O que melhorou. E sempre tenha um testemunha. Sempre tem um testemunho, isso é muito importante, sempre tem o testemunho. Aquele que não sofreu a fermentação. Aquele que não sofreu a fermentação, que foi direto ali pro seu terreiro. No manejo da fazenda. O manejo da fazenda. Porque aí você consegue comparar. Não, gente, o manejo da fazenda é o melhor, é isso que o meu consumidor quer, é isso que eu quero entregar. Pronto. Né? Legal. Não, realmente, com esse estilo que eu fiz a fermentação, ele acabou entregando um cítrico, né? Porque entrega um cítrico muito grande, entrega também aquela questão do vinhoso, né? Do alcoólico também, que tem consumidores que buscam aquilo. E também tem os florais, que por incrível que pareça, muito raros e que por incrível que pareça, aparece. Com certeza. Né? Então, que são alguns voláteis ali presentes que caracterizam aquele café como floral. E isso vai depender também da interação ambiente, genética. Tudo. E a pós-colheita, que é a fermentação. Olívia, voltando aos recipientes que a gente estava falando, aí a gente falou do meio aquoso, semissólido, sólido, né? Então, tudo é teste para a gente conseguir escolher, mas são essas opções. Só voltando para o recipiente. Big bag e saco. Isso. Impermeável, rola ou não rola? Isso. É um isso teste. São as barreiras. Então, para a gente ter essa condição de anaerobiose, né? E a gente está pensando assim que vamos proporcionar uma condição de fermentação propriamente dita para acontecer. Aí eu preciso dessa barreira. Então, qualquer plástico? Não é qualquer plástico. Não. É bom que o cafeicultor sabe disso. Isso. Eu já vi muitos usando os mesmos sacos que nós utilizamos no armazenamento, como Grain Pro, Videplast. Que tem altas barreiras. Que tem alta barreira. Então tem que ser uma embalagem de alta barreira. De alta barreira. Porque muitos Big Bags não tem. Não tem. Justamente. Então, aí a gente teria um custo a mais. Né? Que a gente teria o Big Bag mais esses plásticos de alta barreira. Os plásticos de alta barreira. Porque a ideia, gente, a gente só pensar fermentação, a ideia, né, bioquimicamente, é a falta de oxigênio. Que vai fazer com que o meu micro-organismo não tenha oxigênio, ele quer energia, eu vou ter que fermentar o café. Não vai ser respiração, vai ser fermentação. Vai ser fermentação. Então, eu preciso ter algum recipiente que proporcione isso. Essa ausência ou essa menor concentração de oxigênio. Porque, a princípio, ele vai consumir todo o oxigênio que está ali e depois ele vai fazer a fermentação. Mas uma outra coisa também que vale a pena a gente comentar, existem uma fermentação chamada de maceração carbônica. Fala sobre a maceração carbônica, ela é legal. Ela é interessante por quê? Porque o que é a maceração carbônica propriamente dita, gente? É quando eu vou induzir, eu vou acrescentar CO2 ali no meu fermentador. Legal. Entendeu? Então, eu forço a saída do oxigênio. Eu vou ter que forçar a saída do oxigênio para que a gente consiga uma fermentação de maceração carbônica. Para eu fazer esse tipo de maceração carbônica, então eu tenho que ter um recipiente perfeito, né? Isso não é simples. E é tá? Isso não é simples. Eu preciso de um controle de pressão, tá? Isso vem do sistema vinho, né? pressurizado, sim. Então, não é simples. Não é qualquer fermentação que é maceração carbônica. Então, era isso que eu queria deixar claro.
Porque tem muita gente fazendo e chamando, às vezes só de colocar na bombona, né? Chama de maceração. Então você tem que ter um cilindro de CO2, injetar esse CO2, garantir que o CO2 está ali dentro, em condições que o meu oxigênio saia. Entendeu? Então não é muito simples, não. Simples. É possível, mas não é muito simples. É uma operação mais segura do que... Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, tá? beleza. Não necessariamente. Mas existem fazendas de café fazendo maceração carbônica de verdade, verdadeira, né? Sim, eu ainda não conheci, tá? Mas eu já li a respeito, sim. Acho que é da Terra, o pessoal da Capricórnio, acho que faz. Líbia, controle de pH da solução. pH e Brix. Fala do Brix, porque o Brix... Isso. Todo mundo que quer começar a fermentar café, parece que a primeira coisa que quer comprar é o refratômetro. Tá certo? Por quê? Porque o que é o refratômetro? A gente mede sólidos solúveis, ok? Então, a medida de Brix é a quantidade de sólidos solúveis. Perfeito. Que está completamente relacionado à quantidade de açúcares que estão presentes ali. Disponíveis para os micro-organismos. Disponíveis para os micro-organismos, certo? E quando você está falando de micro-organismos, são bactérias e leveduras? Bactérias e leveduras. Beleza. A gente tem micro-organismos já no fruto, tá bom? Então, esses é o que a gente chama de micro-organismos do terroir. A gente não falou de outros micro-organismos. Porque a gente pode também induzir a fermentação inoculando o micro-organismo para proporcionar a fermentação de qualidade. Não tem problema. É possível também, certo? Certo. Quando a gente inocula esse outro micro-organismo, a gente vai colocar ele em uma concentração mais alta do que os micro-organismos que estão presentes. Nativos, indígenas, que tem gente Isso, que a gente chama de selvagens. Selvagens. Selvagens que estão ali no nosso fruto, certo? Tem que colocar uma quantidade maior para ele dominar, né? Isso. Então, esses inóculos, né, que são vendidos, ele tem essa concentração mais alta. Tendo essa concentração mais alta, quando ele vai entrar em contato, ele ganha. Entendeu? Ganha na competição. Ganhando na competição, a ideia é que ele sobressaia durante o processo fermentativo. Que ele faz com que o processo fermentativo ocorra no domínio dele, certo? Tá. Isso é interessante? Sim, você tem mais garantia que no final do seu processo fermentativo vai dar aquele resultado. Por quê? Porque você colocou. Sim. Certo? Sim. Agora, todo o seu café, todos os seus micro-organismos presentes aqui no fruto, eles vão agir da mesma forma com aquele inóculo? Não, tem que estudar, entendeu? Então também tem que testar, porque o mecanismo, né, biológico que vai acontecer ali no nosso processo, ele vai depender de N fatores. Então, saber entender, interpretar tudo que está influenciando e escolher o melhor processo é o ideal. Não é fácil, não é fácil, não. não é fácil, mas é um mundo. É o caminho. É o caminho. Vamos lá. Brix e pH. Então, a gente controla o Brix do fruto. A gente controla não, né? A gente determina consegue medir. Isso. Aí eu quero que você me fala do fruto e depois ao longo do processo, o Brix e o pH. Certo. Isso é muito legal, porque o Brix é essa matéria orgânica e tal, né? Os açúcares que estão presentes. E você vai observar que o seu Brix inicial é sempre maior que o Brix final da fermentação. Então, ele é um indicativo. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Para indicar que o processo fermentativo está acontecendo. Óbvio, entendeu? Óbvio. Então, óbvio que tem que ser dito. Isso. E outra coisa importante do pH. Quando a gente tem os processos fermentativos acontecendo, o nosso meio vai diminuir. Vai acidificar. Então, o pH tende a diminuir. Ele tende a diminuir e estabilizar. Quando ele estabilizar, a ideia é que o processo fermentativo terminou. Certo. Então, se a gente tiver condições de não abrir essa bombona, mas da gente monitorar esse pH e a temperatura, ali a gente vai ter condição de falar, o processo pode terminar. Seria o ideal. O que é difícil a gente colocar um sensor lá dentro que manda informação. Ainda é. Mas nós estamos trabalhando, né, para que isso seja possível, né? Porque tem muito cafeicultor que às vezes faz assim, vou fazer uma batelada. Uma batelada depende da proporção, mas 10 bombonas de 200 litros. Aí ele usa uma bombona para monitorar.
para indicar, mas não necessariamente todas vão estar da mesma maneira. É um indicador, mas é melhor do que não fazer nada, né? É um indicador. O interessante dele, se ele tiver 10 bombonas, se ele tiver 16 bombonas, o interessante é que ele faça cada bombona de uma maneira. Porque aí, no final, ele vai ter 16 respostas. Ele tendo esse número de respostas para teste, isso, ele vai conseguir identificar qual que é a melhor, porque aí o ano que vem ele vai fazer o melhor. Outro dado científico também que eu trago qual é que quando a gente trabalha na mesma fazenda, com o mesmo cultivar, um ano após o outro, a gente já tem, né, estudos que garantem que a melhor opção do proprietário utilizar o café na fermentação. Então, isso é incrível, né? Que eu comentei com você, que com a utilização da inteligência artificial e as árvores de decisão, a gente conseguiu, em 3 anos, a mesma resposta. Que legal, isso é Então, interessantíssimo. mesmo que o fruto chegue em condições diferentes. Mas foi essa a resposta da IA, né, que nos forneceu. Então, isso é incrível, gente. Então, é um resultado aí bem interessante, porque agora, 3 anos de estudo, 3 anos na propriedade, 3 anos realizando esses testes, a gente pode entregar para o proprietário e falar, olha, vamos fermentar nessas condições, né? Bacana. É o que aconteceu também esse ano de 2023, que a gente conseguiu fermentar o café de uma das fazendas, que a gente trabalha desde 2019, em fermentador de 15 mil litros. Nossa. E a gente não perdeu o café, né? A gente conseguiu entregar. Na DB fez isso, né? Isso. Foi na DB, né? Foi na DB. E isso com o Décio Bruxel lá, que é nosso apoiador do projeto desde 2019. A gente conseguiu fazer uma fermentação com 15 mil litros, controlando temperatura, sabendo cultivar. Então, a gente já tinha identificado os micro-organismos presentes ali e a condição de fermentação. E aí, proporcionou cafés fermentados, que tanto é que a Casa Bruxel, né, lançou aí 2 cafés fermentados aí, que foi utilizados aí na fermentação desse bioreator. Bacana. Olívia, agora você falando e falou a palavra cultivar, às vezes tem produtor que eu vejo ele perguntar assim, Gisele, é verdade, aos mitos e as verdades, vou trazer para você, que essa eu não sei. É verdade que é melhor fermentar café de fruta amarelo porque tem mais frutose? Se for para escolher a variedade de café, o que eu devo escolher? Então, Gisele, eu não tenho essa resposta. Não tem. A gente já fermentou café vermelho e amarelo. Mas é legal você falar isso. Não tem essa resposta. Não tem. É os testes. A gente tem que fazer micro-organismos. São os micro-organismos dali. Não tem como a gente saber. Mas é igual, é a mesma pergunta. Eu não respondi lá atrás no início, quando eu te fiz a pergunta. Qual que foi a pergunta que eu te fiz? Se é melhor fermentar o café de menor qualidade ou de maior qualidade? Eu não te trouxe essa resposta. Mas a minha resposta é justamente essa. Não tem resposta. Não tem resposta. Porque se a gente precisa fazer... Depende. Depende do mercado consumidor e depende dos testes, né? Porque é igual mapeamento de qualidade. Tem muito produtor que acredita que o mapeamento de qualidade vai te dar o máximo potencial de qualidade. Mentira. Ele vai te dar um potencial. Através da fermentação ou de outra técnica de secagem e processamento, eu posso conseguir mais do que o mapeamento. Mas no mapeamento, Gisele, você controlou tudo, você colheu 8 litros, 10 litros. Tem vez que lote supera mapeamento, cara. E eu tenho inúmeros exemplos. Assim, eu acho que é a fermentação, eu acho. Que não existe tem que ser no fruto amarelo. Tem que ser no de menor qualidade. Tem que ser o de maior qualidade para fermentar. Não tem isso, cara. Não tem essa resposta. Não temos e acho difícil a gente conseguir. E eu faço essa pergunta porque o tempo todo o cafeicultor também me faz essa pergunta. Lógico. Mas eu acho que é isso aí que você falou. Tem não. Não tem. É muito interessante as pessoas conhecerem o café e o potencial dele. Então, fazer testes, entender o café é muito importante. E é aí que ele vai conseguir o café dos 60 mil reais a saca. O tão sonhado prêmio do concurso. É verdade. Não é fácil. Não é simples. E quanto mais a gente estuda, mais a gente chega no depende. Conhecimento é um caminho, não é um pódio, né? É um pódio. Mas é muito interessante. Se você não conhecer, você vai testar e vai perder, né? Pode ser que dê uma coisa muito boa, mas você vai testar muito. Então, o que eu tenho receio, né, e que eu sinto a dor do cafeicultor, é que o cafeicultor, ele tem aquilo como a sua
o seu coração da sua fazenda. Então, ele não vai ficar brincando com aquilo. Ele tem que fazer testes em pequena quantidade, entender o comportamento do seu café, para só depois eu aumentar a minha estrutura, aumentar a minha condição de fermentação e conseguir aquele café em maior quantidade, mas um café especial e de qualidade. Isso é muito bom falar, porque a gente não precisa investir de uma vez, Calma, né? não. Calma, pelo amor de Deus. É um degrau por degrau. Isso. Porque é dinheiro, né, cara? Sim, e a gente tem que entender muita coisa ali que está acontecendo na nossa propriedade para a gente abrir aí para um processo novo, né? Um processo incrível, mas é novo. Me tira uma dúvida. Lava ou não lava café para fermentar? Pois é, Gisele, essa é uma excelente pergunta, né? Fala. Lavar ou não lavar? Isso também eu vou ter que responder com depende. Mas é importante a gente perceber que quando a gente não lava o café e a gente tem uma quantidade ali de micro-organismo que vem da lavoura, uma quantidade de sujidades mesmo que vem da lavoura, misturando aí com a terra, misturando com a poeira, talvez não seja interessante. Então, depende ali de como que está a sua lavoura. Da uniformidade do café também, grão, né? Se tiver muito boia. Pois é. Da região também. Se você tiver muito boia com passa, com natural e verde, olha a desproporção. Você vai colocar isso tudo junto. Então, assim, é muito difícil. Pelo menos aquela separação ali do lavador, ela é tão importante. Porque o lavar o café nada mais é do que separar isso por densidade, né? Então, mas a hora que a gente eu fico com a dó de lavar. São situações, claro. Mas aqui na região do Cerrado, porque vamos pensar em todas as várias regiões produtoras de café do Brasil. Aqui na região do Cerrado, de modo geral, a gente tem uma boa uniformidade e o nosso passo é muito bom, né, cara? E normalmente o nosso passa seco não vem com problema, normalmente. Agora, regiões, por exemplo, Matas de Minas, Sul de Minas, já são regiões que a gente tem que ficar alerta. Isso. Com esses cafés, são regiões que produzem qualidades excepcionais, mas a gente tem que ficar alerta. Por exemplo, lá na minha mãe, o boia é riado, do pé. Aí se eu coloco isso dentro de uma bombona, acabou com tudo. Acabou com tudo, cara. Acabou com tudo. Então depende. E você talvez conhecer um pouco desse boia e passa, né? Tem que conhecer um pouquinho desse café passa, observar a textura dele, observar esses fungos filamentosos, né? Se ele estiver presente, não é ideal ele ir para a fermentação, não. Tá? E outra pergunta polêmica. E o verde? Porque, beleza, o boia, em determinadas condições, a gente tira, lava. Tem aqueles micro-organismos que vão se separar, mas dependendo da situação do café, a gente precisa lavar. Agora, e a quantidade de verde? Então, Gisele, vou trazer mais um dado aqui, né, de um experimento que nós fizemos o ano passado. Porque tem gente que fala assim, não pode ter mais que 20% de verde. Justamente. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos um experimento com 70% de fruto verde. Certo? Esses frutos verdes foram para nossas fermentações. A gente trabalhou em diversas condições de fermentação, em diversos tempos, com inóculo, sem inóculo, em diversas condições. E aí nós levamos para a prova. Só que ao levar isso para a prova de xícara, né? Então a gente tem que peneirar, a gente tem que separar os defeitos. Separei os defeitos, mas eu deixei os verdes, ok? Fiz prova de xícara do mesmo café sem o verde e prova de xícara com o verde. Só que quando a gente peneira, a maioria dos cafés verdes são menores e vai 16 abaixo, certo? Vai, Punta Granada. Isso. E o 16 acima, a gente quantificou, ficou de 0 a 25% de verde. E isso foi para a xícara, na prova de xícara. Lógico, os que o graders não sabiam, né? As cegas, eles não sabiam o que estavam provando. E eles não conseguiram identificar. Entendeu? Bom demais da conta. Não saiu esse E eu tava resultado. No meio desses que eu vi. Isso mesmo, a garotinha tava, graças a Deus. Ela nos ajuda sempre. E isso é muito legal. Isso é. Sabe por quê? O café verde, dependendo da proporção, ele até contribui para a qualidade. Eu sempre falo isso nos meus cursos, né? A saladinha de fruta. Uma coisa é você fazer a saladinha de fruta só com frutas doces. Polêmico isso que eu tô falando, hein? Outra coisa é você fazer a saladinha de frutas com frutas doces e algumas bem ácidas. Então, uma saladinha de fruta com fruta doce. Só uma banana, uma manga bem madura, uma banana bem madura, uma manga bem madura. Um mamão bem madurinho. Ponto. Aí, nessa saladinha de fruta, eu adiciono um kiwi,
uma laranjinha. Eu faço uma modulação ali de gostos básicos e sabores que eu potencializo a qualidade. Sim. Então, eu acredito muito que... Mas não é qualquer verde. Depende muito do verde, depende da variedade genética, depende da região, porque tem verde. Tem café verde, gente, que a gente sabe, que passa de verde para seco. Esse não é o de qualidade. Mas existem cafés verdes, dependendo da região, eles passam por todo o ciclo. E aí, eles contribuem ali, de uma certa forma, para esse aumento da complexidade da bebida do café. Eu acredito muito nisso. E outra coisa, Líbia, mais polêmico ainda, que a gente não tem tanta comprovação científica. Será? Ó, eu vou jogar pesado agora. Será que esse café verde cana, o verde nem tanto, mas o verde cana, ao longo dessa fermentação, não tem um etileno ali que potencializa a bebida? Que contribui, será? Não tenho essa resposta ainda, mas a gente vai atrás dela. Mas será? Será? É um será, né? Você concorda comigo que é um será? Eu só acredito o seguinte, a gente precisa de um pouco de mucilagem e polpa ali, né? Para a gente potencializar a fermentação, para a gente ter a matéria-prima para ela, certo? Mas esse café verde cana, né? Ele, junto com o café maduro, será que ele não consegue degradar um pouco dessa parte de adstringência? A adstringência? Pode ser. É assim, às vezes pode ter gente ouvindo a gente falando assim, Gisele, mas você tá ficando doida, porque verde fermentado produz grão preto verde, né? Que é uma realidade. Só que a gente precisa estudar mais, porque a gente sabe que produz ele numa condição de extrema aerobiose. Justamente. E de uma anaerobiose, que é a propósito das fermentações. Justamente. Nós precisamos estudar e é uma questão muito importante aí. E eu agradeço até pela sugestão, porque bora estudar isso, Gisele. Tamo junto. Isso mesmo, vamos estudar. Ai, muito bom, mas a gente já tá chegando no final. Se desse, a gente conversava aqui até dias. Com certeza. Toda vez que eu junto com a Líbia, é isso, né? É sempre muito bom, né, Gisele? É muito bom, porque você também veio da cafeicultura, sua paixão é essa, né? Bom demais. E aí é gostoso. Aí flui. Ô, Líbia, mas vamos lá, vamos dar uma mensagem final para esse produtor, essa produtora de café que quer começar a fazer fermentação de café e ela vai começar esse ano. Ajuda ela, ajuda ele. O que a gente pode dar de mensagem para eles que vão começar esse ano? O que fazer? Olha, vamos pensar num cafeicultor que vai começar a fermentar esse ano. O que eu tenho de dica? Trate o seu café como um alimento. Então, toda a parte de higiene, toda a parte de cuidado que você vai ter com aquele café é diferente. Porque você não vai pegar ele de qualquer forma, colocar dentro de uma bombona, fechar e deixar de qualquer jeito. Não pode ser feito isso. Nós temos também fungos filamentosos que podem estar presentes na lavoura e, sim, dependendo das condições de higiene, ele pode proliferar até as toxinas, né, a OTA. Então, tomem muito cuidado, tá? Observe o seu café, observe o que está acontecendo durante a fermentação. Façam testes, conheça o potencial do seu café, entenda como que você vai investir. E após isso, após identificar como fermentar, aí sim, você faz 10 bombonas da mesma forma. Mas a princípio, começou esse ano, vamos fazer 10, 11, 15, 16, 21 bombonas, cada bomboninha de um jeito, para a gente entender o que ele vai trazer na bebida, na qualidade, na cor, na textura do seu café. E faça esse controle de qualidade, né? Então, procure um profissional ou você mesmo, né? Para fazer a avaliação. Justamente. Procurar um profissional que entenda da qualidade final é essencial, né? Os que o graders são maravilhosos. Eles fazem essa parte de degustação na xícara. Eles têm um potencial, gente, incrível. Que ninguém tem. São eles são treinados para isso. Treino, né? Prática. Que a gente vai substituir ele pelo nariz eletrônico, língua eletrônica. Nossa, nós temos muito que batalhar ainda, porque o corpo humano, ele é perfeito. Né? Bom demais. Líbia, muito obrigada. Foi maravilhoso esse papo com você. Aprendi demais da conta, como sempre, nossas conversas. E vida longa ao café. Vamos brilhar. Vida longa ao café. Obrigada, viu? Foi maravilhoso estar aqui presente com você. Obrigada, demais.